Então, vamos continuando a nossa aula. Ô, gente, aqui eu estava falando do momento de polo para vocês, para ficar melhor exemplificado. Tem uma tabelinha aqui no material que eu estou utilizando, que coloca a molécula orgânica e o momento de polo dessa molécula orgânica. Então, percebam o seguinte. O momento de polo, ele varia, basicamente, nas substâncias orgânicas, de acordo com o quê? Vamos pensar o seguinte. A massa molecular varia, ou seja, quanto maior a massa molecular, a tendência do momento de dipolo ser maior. Ou seja, e também, quanto maior a eletronegatividade, a diferença, na verdade, de eletronegatividade entre os elementos de uma molécula, também maior o dipolo. Vamos pensar o seguinte. Esse composto aqui, o que ele é? Ele é um hidrocarboneto, ele é um alcano, um éter, um álcool. Primeiro composto aqui de cima. CH3, CH2, CH3. Ele é um hidrocarboneto, certo? Isso. Ele é um alcano. O momento de dipolo dele é 0,1. Então, praticamente, ele é uma substância polar. Por quê? Eu tenho um momento de dipolo muito baixo, praticamente irrelevante. Mas percebam que quando eu adiciono um heteroátomo aqui, a minha história já muda. Então, eu já vou ter um momento de dipolo bem maior, 1,3. Que é um oxigênio. Esse aqui é o éter, né? Que é uma cadeia carbônica, um oxigênio e uma cadeia carbônica. Então, já aumentou o momento de dipolo, 1,3. Aqui, eu adicionei o cloro. Foi para 1,9, aumentou o momento de dipolo. Aqui eu tenho uma função aldeído. Momento de dipolo, 2,7. E aqui eu tenho uma função nitrila. Momento de dipolo, 3,9. Essa tabela é só para exemplificar que, a partir do momento que você coloca funções orgânicas nos hidrocarbonetos, nos compostos orgânicos, a tendência é que o momento de dipolo deles aumente. Porque você colocou uma substância de eletronegatividade diferente. Nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono, por exemplo. O oxigênio também. O cloro também. Então, a adição desses compostos faz esse processo de aumentar a polaridade da substância. E isso interfere em outra coisa. Os pontos de ebulição
quando você aumenta a polaridade, ele é maior. Ou seja, uma substância mais polar que a outra, ela tem um ponto de ebulição muito maior. O ponto de ebulição dessas substâncias aqui vai ser menos... Então, ó, a partir do momento que eu adiciono as funções orgânicas, eu aumento a polaridade da minha cadeia e aumento a temperatura de ebulição. Então, gente, questão de prova é isso. Ó. Você quer ir numa prova assim, explique por que uma substância ela é mais polar, não mais polar não, desculpa. Por que a substância tem um ponto de ebulição maior que a substância qual? Então, você vai avaliar. Você vai avaliar o quê? O tamanho da cadeia carbônica, vai avaliar a polaridade dela. Então, você avalia essas condições e daí você vai determinar. Ela tem um ponto de ebulição maior por causa que ela é uma substância orgânica polar em relação a outro composto que é uma substância orgânica apolar. Então, você vai fazendo esses links e vai chegando no motivo de por que essas substâncias têm a ponto de ebulição maior e por que outros têm ponto de ebulição menor. Alguma dúvida até aqui? Vamos lá, eu estou com sede já. Então, gente, essas propriedades que nós vimos vão influenciar nas propriedades químicas e físicas da matéria. Ou seja, a geometria e as interações intermoleculares vão definir, por exemplo, questões relacionadas à densidade, ponto de ebulição, solubilidade também, né? Porque substâncias polares dissolvem polares, apolares dissolvem apolares. Então, essas propriedades da matéria vão estar relacionadas com a interação molecular e geometria. Vocês já querem... Estão copiando aqui ainda? Pode trabalhar, professor. Terminaram já? Não? Estou copiando. Pode apagar. Minha garganta tá ficando ruim, hein? Ficando sem voz. Imagina se fosse cantor. Agora nós vamos chegar em algo que é forças de polo e de polo induzido. Pelo nome, o que vocês acham que pode ser? Que tipo de interação? É forçado a fazer uma ligação de polo, alguma coisa do tipo, não é? É isso aí.
Isso daqui é uma interação química. Muito fraca, ela é bem fraca, tá? Entre uma substância polar e outra apolar. Então, é isso que nós temos. Isso daqui é uma interação intermolecular fraca. Por que fraca? Imagine o seguinte, eu tenho uma substância polar e uma outra polar. A tendência é o quê? A tendência é ela não interagirem. Por quê? Porque polar, ele vai se relacionar com polares. E apolares vão se relacionar com apolares. Então, nesse caso aqui, a interação acaba se tornando muito, mas muito fraca mesmo. É uma força que induz a substância apolar a criar um dipolo. Eu vou explicar isso no desenho, que vai ficar melhor entendido. Para vocês copiarem rapidão. Posso, gente? Tranquilo? Calma aí. Eu acho legal que ele anda desesperado. Calma aí, professor, calma aí. Tá bom. Estou calmo. Muito tranquilo, muito tranquilo. É impressão minha ou depois do intervalo vocês voltam com bem mais cansados? Demais. Vai para o intervalo, aquela empolgação, né? Depois dá uma murchada. Então não passa do intervalo, então, que daí toca direto na empolgação. Se acabar mais cedo, beleza. Acabar umas 9 horas, professor, tá ótimo. Eu aceito também. Ah, mas é melhor fazer intervalo mesmo. Não. Tocar direto é ruim demais. Vou apagar aqui, tá? Tranquilo? Posso apagar? Pode. Já perfeito. Beleza, a gente já viu, já discutiu e falou por que essa substância é uma substância polar, que é a água, certo? H2O. Aí vamos supor que eu tenho aqui Isso vai ser um exemplo da dipolo induzido, né? isso, vou escrever. Aqui nós temos o oxigênio, o O2, o gás oxigênio. Tá, qual que é essa substância? É polar ou apolar? Apolar. Isso mesmo, uma substância apolar. Mas, vamos supor que isso daqui
tem uma densidade negativa, certo? E uma densidade positiva. Uma densidade eletrônica. Beleza. Aqui, eu tenho uma densidade positiva. Vamos supor que a molécula de água interaja com a molécula de O2. O que ela vai fazer? Ela vai fazer basicamente o seguinte, ela vai tentar criar um dipolo, ou seja, criar uma relação, vamos supor, aqui nós temos uma ligação dupla. Ela vai criar uma densidade negativa para fazer uma pequena interação. E a outra substância vai ter uma densidade... Tá, mas vai ficar ruim de desenhar aqui. Fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que fica mais fácil. Vai ficar ruim de ver, vou colocar mais para cá. O que ocorreu, gente? Ocorreu o seguinte, que essa molécula polar induziu essa molécula apolar a ter essas cargas negativas. Ou seja, aqui eu tenho uma ligação dupla. Essa ligação dupla, esse elétron pode migrar para o oxigênio e ficar com uma densidade negativa. E daí, com isso, o que ocorre? Densidade positiva do hidrogênio da água interage com a densidade negativa do oxigênio, do gás oxigênio. E a densidade negativa do oxigênio da água interage com a densidade positiva do oxigênio, do gás oxigênio. Essa interação ela é forçada. Então, é uma interação do tipo que, assim, acontece em todas as moléculas. Sempre que você tem uma interação entre uma molécula polar e uma molécula polar, vai rolar um dipolo-dipolo induzido. Mas, se essa interação ela é forçada, ou seja, ela não é natural, por exemplo, aqui, como eu expliquei lá, né? É 2 oxigênio. Então, os elétrons, um vem para cá, um puxa para cá e o outro puxa para lá. Se eles têm eletronegatividade iguais, eles ficam aproximadamente no meio. Eu não crio densidade positiva e nem negativa em nenhum dos lados. Então, é uma carga que fica neutra em ambos os elétrons. Mas aqui, por a interação dessa molécula polar, acaba tendo um deslocamento de elétrons para um lado antinatural. E aí forma um dipolo negativo aqui. Professor, eu não entendi, porque um dos oxigênios são negativo e outro é positivo. É por causa da interação que eles fazem? Isso. Na verdade é o seguinte, eles não têm essa carga positiva nem negativa. O que ocorre? Elas são induzidas a ter essa carga. Por quem? Pela molécula polar. Se eu não tivesse a molécula polar, esse polo aqui provavelmente não existiria. Essas cargas positivas fizeram um rearranjo de elétrons aqui, e o que aconteceu? Aqui tem uma dupla ligação, certo? O que pode ocorrer? Esse par de elétrons se deslocar para o oxigênio e ficar aqui com uma densidade negativa e aqui com uma densidade positiva. E aí, com isso, se eu tenho uma densidade negativa aqui, uma densidade positiva aqui, eles conseguem interagir entre eles, porque o negativo atrai positivo. Dessa mesma forma, o positivo da molécula de O2 interage com o negativo da molécula de água. Mas, como eu falei, isso é uma interação forçada e muito fraca. Então, não é todas as moléculas que vão ter essa interação, e com isso a energia gerada por essa interação é muito mais fraca que um dipolo-dipolo ou íon-dipolo.
Beleza? Conseguindo compreender? Então, eles nunca serão positivo e positivo. Sempre será positivo, depois negativo. Isso, é isso mesmo. Naturalmente, a molécula de O2 não tem cargas negativas. É só isso daqui. As forças resultantes vão ficar no meio. Os elétrons vão tender a ficar no meio, porque a eletronegatividade dos dois é igual. Mas nesse caso específico, eu tive uma molécula de água que causou esse dipolo induzido, causou essa substância negativa, ou seja, esse polo negativo e esse polo positivo. Sempre, numa molécula, eu vou ter o polo negativo e o polo positivo. Isso vai ser sempre. Beleza? Por mais que a substância seja apolar, vamos pegar o seguinte exemplo. Uma molécula de Cl2, 2 cloros. Um em cada ponta. Ele vai ficar bem próximo ao meio, certo? Então, mas se ele ficar um pouquinho mais próximo de um lado, então o lado tem uma densidade positiva e o outro uma densidade negativa. Mas essa densidade, ela praticamente inexiste ou é muito fraca. Ela não é uma densidade característica. Eu só tenho densidades fortes, intensas, quando eu tenho eletronegatividades muito diferentes. Aqui eu tenho, beleza, eu tenho o hidrogênio, o oxigênio, o hidrogênio e o oxigênio. Aqui o oxigênio é muito mais eletronegativo. Então os elétrons migram daqui para cá. Deixa eu colocar em preto. Então, aqui eu tenho. Fala que a ligação é induzida por ser oxigênio com oxigênio, né? A ligação? Isso. A ligação é induzida por quê? Ó, porque a molécula de água induz a criar um polo na molécula de oxigênio. É isso que ocorre. A molécula polar induz um polo que não existe numa molécula polar. Por isso que ela é induzida. Entendi. Deu para entender? Ou ficou alguma dúvida? Sim. Beleza, então é sempre assim. Vamos recapitular. Até agora a gente viu 3, né? A íon dipolo. Eu tenho uma carga positiva fixa. Por exemplo, pode ser de um sal, ou seja, uma substância metálica. Vamos supor, Na+. Esse íon interage com a molécula covalente polar. Isso daqui é a íon dipolo. A dipolo-dipolo são duas moléculas polares, duas moléculas covalentes polares. Por exemplo, duas moléculas de água. A dipolo induzido é uma molécula polar e uma molécula apolar. A molécula polar tem o papel de induzir um polo que não existe naturalmente na molécula polar, que é o que fez aqui. Nessa molécula aqui, que é o O2, não há um dipolo. Não há polos negativos e positivos. Mas aqui, eu acabei tendo induzir a formação de polos negativo e positivo. E daí eles conseguem interagir com a molécula polar. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Esse conteúdo é muito chato, professor. Pelo amor de Deus. Não. É complicado. Professor, na hora da prova. O Oi? professor tem alguma regrinha que possa dizer que tipo, assim, os metais são mais eletronegativos ou positivos, algo assim? Os metais ou... Só dá... Ó, A gente saber qual que um puxou. os metais, eles vão ser sempre menos eletronegativos. E os ametais são mais eletronegativos. Aí você segue a tabelinha. Todos aqueles 10 compostos, eles são ametais. Ou seja, eles são eletronegativos. Já os metais,
eles vão perder elétrons. Metal não gosta de elétron. Metal quer só se livrar dos elétrons. E os ametais são os que gostam de elétrons. Íons. Você só forma íon, gente, quando você tem a junção de um ametal com um metal. Que é o caso do exemplo do sal de cozinha. Eu formo íons porque o sódio é um metal e o cloro é um ametal. Na interação íon-dipolo, esses íons interagem com os polos de uma molécula polar. Por exemplo, a interação do sal em água. Esse íon Na+ interage com o oxigênio da água e o Cl- interage com o hidrogênio da água, porque as cargas contrárias que se atraem. Na dipolo-dipolo, são duas moléculas polares. Por exemplo, seria uma molécula de água interagindo com outra molécula de água, onde a parte positiva de uma molécula interage com a parte negativa de outra molécula. Na dipolo induzido, eu tenho uma molécula polar, interage com a molécula apolar e forma um dipolo. Beleza? Dúvidas? Nenhuma, né? Na hora da prova vai ser show de bola. Hora da prova. Eu sei que vai. Vocês são top. Eu vou tomar água, estou ficando muita sede hoje. Isso daí vai cair na quiz da semana que vem, professor, pelo amor de Deus? Oi? Isso vai cair naquele quiz da semana que vem? Precisa não, né? Ó, é o seguinte. Ele pode cair no quiz, mas lembra que o quiz são perguntas simples. São perguntas para você olhar a questão e responder. Não vai ser nada elaborado, não vai ser nada complicado. Pede para sua esposa fazer o quiz pra gente. Vocês estão enrolados, minha esposa é exigente, você tá doida? Minha esposa é exigente demais. Vocês vão... Acho que vai ser pior, hein? Opa, você vai fazer um bem especial dele. Ó, já tá rolando umas ideias doidas aqui. Mas Né? o último foi ela que fez. Foi não, Não, foi não. Esse fui eu. Os carros fui eu que fiz. Porque ela disse que ela Tadinha, gente. Vocês estão dando crédito só pra ela, gente. Tadinha. Olha a cara de tristeza. Oh, meu Deus. Não, vocês estão avacalhando comigo, gente. Pelo amor de Eu Deus. deixei ele fazer o carro e a prova de vocês. A chateação tá grande que ele falou que não aguenta ir até as 10 hoje. Não, opa. E aí, gente? Estão copiando ainda, né? Hoje a aula só acaba quando passar todo o material desse daí. São quantos? 15? Vixe, não vai. Eles vão querer ir embora desse jeito, mano. Pelo amor. Não vai dar É jeito. sério, professor? Não, né? Não, daqui a pouco já termina. Professor, Oi, tem um ombro na minha frente. tem o quê? Tem um ombro na minha frente. Obrigada. Ai, ai. Vocês são uma graça, hein, gente? Deixa eu sentar um pouco, eu tô cansado também, né? Só da aula, né? Fica cansado. São quantos desses? Atenção, mas de pano usar. Só. Só mais um. O primeiro que é mais difícil de explicar, depois os conceitos são semelhantes, né? Aí como eu expliquei o primeiro, ó. Os colegas estão te ouvindo, né? Fred, não faz bagunça. A Leandra riu que você falou do Fred. Não, o Fred tá querendo derrubar o computador. Você
Se o gato derrubar o computador, o gato tá quase perto do computador, hein? Vai derrubar esse computador desse jeito. Bora, professor, para acabar isso logo, pelo amor de Deus. Não, mas vocês nem falaram que isso é copiar, tá esperando vocês falar, ué. Ah, né? Não tô aguentando mais isso não, professor. Saudade da nomenclatura já. Não, Tem que pegar as reações orgânicas. ainda tem as reações no próximo trimestre ainda. Reações orgânicas é Aí vai ser top, gente. Aí vai ser da hora mesmo. Aí você vai ver esses elétrons pulando aqui, indo pra lá, vindo pra cá, mudando a conformação da estrutura e vai ser top. Poxa, gente, era para animar. Não, mas animou, não animou? Não, mas é legal, porque daí você consegue sintetizar produtos novos. Você consegue entender a origem de muitos produtos. Principalmente eu ia fazer isso na Eu acho- prática, professor, na moral. Eu acho que isso vai ser legal no laboratório, hein? Ah, eu queria tanto estar lá no laboratório. Isso aí é bom na prática mesmo. As reações. A gente podia marcar, né, professor? Ou não, sei lá. Pelo menos umazinha só. Ah, a gente vai marcar sim. Pelo menos uma, né? Pelo menos uma a gente vai. Isso aí. Pelo menos umas. Só tem que ver se tem material, né, pra fazer. Não, mas saponificação é reagente de dia a dia. Se legal AS. Nossa, lembra-se do metil orange? Nossa, top. Provavelmente, gente, uma prática que eu até elaborei, a gente vai poder fazer em sala, que não precisa de muitos reagentes específicos, que utiliza reagentes de casa, é a produção de sabão. A produção de sabão ela é bem simples de fazer. É pro bimestre que vem? Isso, no mestre que vem. É, e não dá pra fazer extração, igual a gente fez. Extração. É, que a gente extraiu, tipo, lembra? A gente extraiu os óleos e fez a produção de sabão a partir dos óleos que a gente extraiu. Dá pra fazer também. Só que eu vi que a extração demora muito pra fazer. Demora mesmo. E tem que ver solventes, né? Que você vai ter solvente lá É, no laboratório. bom éter, né? Ou hexano, né? Você gosta do hexano. Por quê? Tá. Um dipolo induzido e dipolo induzido, o que que é? Também são chamados de forças de dispersão de London. Oh, que nome mais fofo, London, é Londres. Gente, pensa que vocês estão em Londres estudando química. Cara do professor, melhor. Você tá vendo que a empolgação que minha esposa tá? Acho que eu vou colocar ela da aula e ficar o resto da aula de boca pra ela. Hoje é ela que tá soltando as piadas, hein, professor? Pois é, hoje ela tá. Ela tomou o suquinho da felicidade. Acho que foi. Suquinho do quê? Da felicidade. Que suco é esse? Sei lá, ele que inventou agora. Saber que suco é esse. André, que suco é esse? Fala aí. Às vezes eu tô tomando um negócio que eu nem Também sei não o que sei, é. professor. Queria encontrar. Você tá tomando uma gela aí. Nossa, hein, com limão e sal. Limão e sal. Óbvio. Pode ser pura também. Tá, gente. Basicamente, o que que é? É entre duas moléculas apolares, tá? O que que acontece? Aqui eu não tenho dipolos. Eu não tenho um dipolo formado. Eu não tenho uma carga, uma densidade positiva, uma densidade negativa. Não. Aqui são duas moléculas orgânicas, certo? Dois alcanos. No dipolo induzido, o que que vai ocorrer? Eles vão interagir de uma certa forma que eles vão gerar
um campo eletrônico, eles vão distorcer o campo eletrônico. O que eles vão fazer? Aqui tem elétron, certo? Então, você vai distorcer esse campo eletrônico. Isso daqui gera interações muito fracas. Tadinho, só como feijão. Mas é muito fraca mesmo, gente. É muito, muito fraca. Quer ver? Vocês estão com a internet aí? Pesquisem o ponto de ebulição do metano para mim, por favor. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Pesquisem os dois. E aí, quanto que é? Menos 161. Ponto de fusão ou de ebulição? De ebulição. Ebulição. E o de fusão? 0,5. 61, não é? Menos 161,5 graus Celsius. E o de fusão, quanto que é? Menos 182. Lembra que eu falei que interações intermoleculares fortes aumentam o ponto de fusão e de ebulição? Aqui está o exemplo. A interação intermolecular é tão fraca porque é simplesmente uma interação entre elétrons, uma nuvem eletrônica. A gente representa os elétrons dessa forma bonitinha assim, em linhazinhas, certinho, mas na verdade o que eu tenho é nuvem eletrônica. Eu tenho vários elétrons, eles formam uma espécie de conglomerado de elétrons, eu tenho uma nuvem de elétrons. Lembra que eu falei em química geral do átomo? O átomo é um núcleo pequeno, uma eletrosfera gigantesca, rodeada de elétrons. Então, esses elétrons eles vão estar espalhados na eletrosfera, vão formar uma espécie de nuvem de elétrons. Essas interações intermoleculares entre os compostos orgânicos polares vai fazer o quê? Vai distorcer essa nuvem e vai gerar um dipolo induzido muito, muito, muito fraco. Calma aí. Respirar. Tá fraco mesmo. Oi? Tá fraco mesmo. É tão fraco que dá... Se a gente for avaliar, é tão fraco que eles estão muito dispersos, eles estão muito longos. E qual é o estado físico de quando as moléculas estão distantes entre si? Na verdade, é o gasoso. Então, a temperatura ambiente, que é a temperatura que normalmente a gente tem, essa molécula... 40 graus em Rondônia? Certo, pode falar. Essa molécula ela vai estar na forma gasosa. Olha o quanto que a gente tem que resfriar um sistema para encontrar um metano líquido. A gente tem que chegar à temperatura de menos 161 graus para chegar nele líquido. Ou seja, para a gente conseguir juntar as moléculas a ponto de mudar para o estado físico do líquido. É isso aí. Isso daqui, gente, essa interação, ela é muito fraca, ela gera uma distorção na nuvem eletrônica, mas quanto maior a minha cadeia carbônica, maior a minha molécula, essa interação, ela aumenta. Porque se você pensar, aqui eu tenho uma molécula simples e pequena, interagindo com outra simples e pequena. Mas, se eu começar a aumentar o tamanho da cadeia carbônica, essa interação ela vai ser mais forte. A interação em si não vai ser mais forte, mas eu vou ter mais interações, entendeu? A interação continua sendo fraca, mas a quantidade de interações, a quantidade de elétrons, de nuvem eletrônica, aumenta. Então, pesquisem lá. O hexano, que é o alcano que tem 6 carbonos, lembra lá, né? Qual que é o ponto de fusão e de ebulição dele? Tá no reflexo?
68,70. Ponto de fusão é quanto? Ebulição? Ebulição, eu vi aqui. 68,73. E o de fusão? Difusão não vi aqui, não. Tá. Mas vamos pensar o seguinte. Olha isso daqui. O hexano nada mais é basicamente do que 6 carbonos desse em sequência, certo? Olha a diferença. O ponto de ebulição agora é 68 graus positivo. Esse daqui era menos 161,5. O tamanho da cadeia mudou completamente o ponto de ebulição. Os dois são alcanos, os dois são apenas carbono e hidrogênio. Mas o tamanho da molécula aumentou a interação, ou seja, aumentou a quantidade de interações entre moléculas, e com isso eu tenho um ponto de ebulição bem mais alto, de 68 graus Celsius. Então, o hexano, a temperatura ambiente, ele é líquido ou gasoso? Professor, o ponto de fusão dele é menos 94,3. Ó, o ponto de fusão dele é bem baixo ainda. Mas o ponto de ebulição, ele já é bem relativamente alto. Então, o hexano, a temperatura ambiente, e pode ser até de Rondônia mesmo, 40 graus, ele é líquido. Então, ele é um composto líquido. Só que, o que acontece? Pela prática, o hexano, ele tem interações mais fortes, ele tem uma interação maior entre as moléculas do que o metano. Mas, como ele tem força de interação muito fraca, o que ocorre? O hexano, ele é volátil. Ele é uma substância líquida à temperatura ambiente. Mas se você deixar o hexano aberto por um tempo, depois de certo tempo você não vai encontrar mais nada, em um tempo relativamente rápido. Porque ele é uma substância muito volátil. As ligações intermoleculares dele são ligações fracas. Então ele tende a ir para o estado gasoso muito facilmente. O álcool também seria um tipo desse? O álcool é volátil, mas ele não é tão volátil quanto o hexano, por exemplo. Mas ele é uma substância volátil, sim. O álcool, se você deixar ele aberto, você vê uma evaporação e você sente um cheiro. A substância volátil, geralmente, você identifica ela porque você sente cheiro característico dela. A não ser que a substância seja sem cheiro, seja inodora, que acontece também. Mas, por exemplo, o vinagre sente o cheiro, porque ele é uma substância volátil. O vinagre, se você deixar 1 litro de vinagre aberto, você começa a sentir o cheiro dele, das moléculas saindo do estado líquido para o estado gasoso. Viu como aquilo tá legal? Tá vendo? A coisa prática, já. Acabou a água, tô vendo toda a água já. Tá. Eu até ia passar mais conteúdo, mas eu acho que Já chega, né? é muita coisa. Mas tá doendo já. Eu acho que é muita coisa para hoje. Vou ter bastante conteúdo. A aula hoje foi muito proveitosa. Oi? A aula foi bem proveitosa hoje. Foi. Bastante conteúdo. Então, na próxima aula, a gente tem que ver ainda sobre mais algumas geometrias, porque a gente viu da linear e da trigonal plana. Mas tem a piramidal, tem a tetraédrica. A gente vai ver mais aprofundado na próxima aula. E a gente vai ver hibridização do carbono também. E aí acabou o conteúdo. Deixa eu dar uma olhada. Você parou a gravação? Não. Eu queria falar um negócio.
Não, mas vai desanimar muito ele se eu falar isso. Não vou falar. Ó, logo. Não, vamos. Não. Cara, a nossa professora de orgânica, ela dava conteúdo acumulativo ao longo do semestre. Ou seja, tipo, a matéria... E lá, a gente não tinha 2 bimestres, a gente tinha 3. Era diferente o sistema da faculdade. Então, lá no terceiro, ela estava cobrando coisa do primeiro. E a hibridização, que ele falou que vai dar para vocês, tipo, ela deu mais ou menos no meio, e ela chegou a colocar em 3 provas diferentes. E nas 3, eu tirei a questão. Só para deixar vocês felizes. Mas é fácil, tá? Mas é fácil. Não é difícil, não. Aí, deixa eu ver aqui. Até hoje eu não entendi. Vamos dar uma olhada no nosso plano de ensino. Nossa, professor, você fala que é fácil. Vocês são formados em química e até hoje eu não entendi o que é hibridização do carbono. Nós estamos tudo perdidos. Não cai na onda, não. Não cai na onda, não. O que nós vamos ter que fazer, gente? Deixa eu ver. No dia 26 de agosto, estava marcado aqui no cronograma um questionário avaliativo, valendo 1 ponto. Esse questionário avaliativo eu não passei, mas eu vou passá-lo essa semana. E vou colocar para vocês entregarem no dia da prova, tá? Vai valer 1 ponto no bimestre. E os trabalhos? E os trabalhos, eu vou passar na semana que vem. Vai ser atividades relacionadas ao Chemsketch. Isso é legal. Que vai ser... Oi? Vamos fazer trabalho? É. Mas não vai ser algo muito complexo, não, tá? Não vai ser uma cadeia carbônica de 1000 carbonos, por exemplo. Vai ser só de 500. Poxa, professor. Anima muito. Ah, gente, vamos falar bem a verdade. Eu tô pegando bem de boa. Você vê que nos relatórios da aulas práticas é só questõezinhas simples, né? Nomenclatura, a professora passou numa aula pra gente. Cobrou o semestre inteiro. Aí... não vai atrás dela, não. Não passou só uma aula. Ela passou todas as aulas que ela passou. Vocês estudam química, a gente estuda farmácia. Ela está querendo desanimar vocês, não vá atrás da minha coisa. Gente, aproveita que não chegou a hibridização ainda. Não é. Meu Deus. Não cai na onda, não. Mas beleza, então, gente? Então, vamos ficar assim. Ó, vamos organizar o sistema. Eu vou passar uma atividade avaliativa que vai ser exercícios para fixação. Aí, ele vai ficar disponível lá no Classroom e vocês vão me enviar até o dia da prova, que, se eu não me engano, é dia 30 de setembro. Quantas questões, professor? Ainda não pensei, mas não vai ser muitas, não. Mais que 10 não é. Mais 5, né? Mais que 10 não é. Pode ter certeza que mais que 10 não é. 10 é muito. Comparado àquela de 40 que ele passou, é doido, né? Não, mas é de 40 para treinar, ué. É de 40 até hoje eu não terminei. Eu não consegui terminar ela, professor. Ela. Oi? Teve mais uma depois. Nossa senhora, você passou 2? Mas é que é treinamento, né, gente? Treinar é assim mesmo. Para você andar bem de carro, você não tem que treinar várias vezes? Para mandar bem de mim, tem que treinar muito tempo também. Acontece que a gente não tem muito tempo para... É isso aí, eu compreendo vocês. Eu também não tenho, não. É matéria, professor, e trabalho, o tempo é curto. É, eu entendo o ponto de vista de vocês, porque para mim também às vezes não sobra tempo também, não. Só para a Lídia, que trabalha só 2 dias na semana. Daqui uns dias você vai ver, os 2 dias. Aí, então vai ficar assim, tá? Alguma dúvida? Tudo certo? E a semana que vem, né, nossa? Segunda-feira, né, professor? Segunda e quarta, o negócio lá do carro. A de segunda,
é de certeza. E a de quarta também. É o quê? A segunda é certeza. A quarta também. Então, pronto. Beleza? Aí na segunda, a de química... Ou vocês querem fazer uma em cada semana? Só se vocês falarem que sim. Vocês Não, querem fazer uma em cada duas logo. Vamos Ferrar já ferra uma semana só, né? Ai, ai. Fica só uma semana sem dormir. É? Não, vou ficar nada. Duas pra quê? Ô, professor, mas vai ser no final da aula, né? Igual é sempre, né? Aham, final da aula. Certo é você dar uma relembrada na gente em tudo, aí no final. Isso mesmo. Mas chorou. Ó, vai ser questões simples, tá? Não vou colocar questões muito complexas. Por exemplo, vou dar até uma dica aqui. Você quer uma questão de concentração lá, por exemplo. Concentração é massa sobre volume. Vai falar lá, massa de 10 quilos, volume de 2 litros. Qual que é a concentração? Vai ser 10 sobre 2, vai dar 5. Não vou colocar uma conta gigante para você não conseguir resolver. Entendeu? Não, professor, beleza. Mas pensa essa conta aí. Com você ansioso, você nervoso, o resultado dá 4. Ou então, Você não tá entendendo, professor. Você não tá entendendo. A conta é simples. A gente não tá falando que é conta difícil, mas tem porém, né, nervosismo, agonia, valendo ponto, professor. Meu pé não para de mexer um minuto. Nossa, Vou falar a verdade. Tem que ficar tranquilas o máximo possível. Que dá certo. Só não fiquem tranquilos demais. Uma hora eu vou dar um exemplo que aconteceu na faculdade. Tinha uma prova de física. Sério? Você vai falar isso? Tinha uma prova de física. Muito difícil. Professor, Não era tão difícil. era muito difícil. Era capeta, mas... Aí o professor era o professor japonês lá. Todo mundo temia ele. Ele era muito bom dando aula. Ele era Nossa, a melhor professor que a gente teve. Só que as provas dele, todo mundo falou que era difícil. Aí fiquei com medo, né? Pensei, eu vou tomar um suco de maracujá para eu ficar tranquilo. Aí eu sempre fazer medo de suco de maracujá antes da prova. Aí o que me deu nessa prova? Deu vontade no banheiro. Rapaz, não passava mais, não acabava aquela prova. Foi difícil terminar a prova, hein? Resumindo, a questão mais fácil, que todo mundo acertou, eu errei. Cara, aquela pergunta era muito fácil. Fazer a composição de forças daquela prova. Era tipo isso que eu perguntei. A concentração, a massa é 10, o volume era 2, você dividiu uma pela outra, tinha o resultado. A conta era essa naquela questão e valia 2 pontos. E eu fiz um negócio muito louco, viajei, errei a questão. Nossa, ele Física também. Oi? Nós estamos tendo aula de física também, para ajudar. Vocês não tem aula de física? Física muito certo, né? Biofísica. Biofísica. eu fiz. Mas É física, só que... tem os É que na farmácia coloca um bio na frente, mas é praticamente física. Quem que vê isso? É, O que vocês estão vendo em biofísica? essas continhas doidas aí. Concentração, densidade, esses negócios assim. Uma chatice também. Só que eu vou falar um negócio, professor. Sempre fui uma derrota em física, tá? Sempre. Agora Vocês estão vendo cinemática, dinâmica ou não? Essas coisas não. Como? Cinemática, dinâmica, vocês estão vendo isso? Ainda não. Eles estão no plano de ensino, parece. Tá. Então é física mesmo. Só coloca o bio lá para dizer que é para a área da saúde. É física mesmo. É igual bioestatística. Coloca o bio lá, mas é estatística. Eles colocam assim, coloca tipo assim, a densidade, você quer só densidade, só que no sangue, entendeu? Uhum. Só colocando no corpo humano, entendeu? Só isso. Mas continua sendo. Sim. De boa. Mas, então, alguma dúvida ainda? Não. Não vai mandar atividade sábado, não, né? Ah, não. Nem sonhando. Nem domingo. Igual testemunho de Jeová faz, só trabalha no de manhã. Não, é sério, se você quiser assim, sabe, mandar, quanto antes você mandar, melhor, tá? A gente vai fazendo durante Não. o finalzinho de semana.
É verdade, que sábado e domingo a gente tem mais tempo. Ah, tá falando, tô brincando, mas eu vou mandar sim. Beleza? Beleza. Então, ó, hoje eu tô muito bonzinho hoje. 9h30 nós não estamos na aula. Amém, professor. Aí a gente vai dormir na aula, a gente já vai terminar. Oi, Ziné, por que eles foram falar que você dormiu na aula, hein? Gentil. Professor, eu passo mal à noite quando eu tenho aula de química. Você passa mal? Eu passo. Você bem que gosta da aula de química, que eu sei. Me dá crise de ansiedade. Não, não, essa aula aqui é só diversão. Esse dia eu achei que eu ia ter que ir no hospital. É, Sério, professor. Aí eu cheguei, eu até falei que eu não estou conseguindo aprender a química. Aí a minha patroa falou assim, mas você tem que gravar o exercício para você passar na prova, você não tem que aprender. ai, Edinha, você é muito engraçado. É a compensação de ser elogiado, meu professor. Mas deixem um presente, então, no chat aí. E vamos finalizando, que vocês estão cansados. E vocês querem descansar um pouco também, né? Vocês podem aproveitar essa meia hora já estudando pro quiz, né? Semana que vem. Olha, boa ideia. Beleza, gente? Olha, nós já não vamos mais indicar ela para professora, não, porque ela já está ficando muito exigente. Tá muito exigente essa menina. Tá. Ai, gente, vocês têm que me ajudar. Então, gente, um beijo e um queijo para vocês, tá? E a gente se vê nas próximas aulas. Segunda-feira nós estamos aí. Boa noite. Boa noite, A gente. última de hoje, né, professor? Oi? Boa A noite, última professor. piadinha de hoje. Tchau, Hoje nem tchau. que piada, quem fez foi a minha mulher. Tá vendo? Não, não vi. Boa noite, professor. Boa noite. Eu só entendi a conclusão da Dilma. É. Vamos lá. Segue o baile, segue o baile. Boa noite, gente.